Voltamos aqui com o nosso pós-jogo agora e eu tô com eles já passaram para cá, Marcelo Borges e Lopes, para trazer, né, a visão desse pós-jogo. O que aconteceu ali no finalzinho? O Goiás conseguiu sair um gol, Lopes? Finalmente, o jogo não foi bom, Sofrido. mas o Goiás conseguiu mais uma vitória no campeonato, graças a um lance de rara felicidade do Brian, que foi escolhido por mim, pelo Túlio e pelo Marcelo Borges como o cara do jogo, o craque do jogo, e ele fez um lançamento e o Lourenço apareceu. Aqui do Goiás, Lourenço do Goiás. Vamos lá, Ana. Estou aqui com o Lourenço do Goiás. Ele está falando da importância dessa vitória, a liderança no campeonato aqui. Cara, é só agradecer a Deus, ao trabalho. Eu sempre dedico que tudo é honra do trabalho. Se você trabalhar, as coisas acontecem, né? Feliz pelo jogo, pelo gol, principalmente pela vitória do grupo. Mesmo num campo que dificultava bastante o jogo, a gente propôs jogo. A gente teve um primeiro tempo difícil, mas a gente acertou ali. E graças a Deus a gente pôde sair com a vitória e invicto na competição e líder da competição. Então a equipe está de parabéns. Já eu venho com jogadores do Yumas e cara do jogo aqui no estádio. Isso aí, obrigada, Ana. Daqui a pouquinho ela volta aqui com a gente, né? Mas e aí, Marcelo? Esse gol saiu no apagar das luzes. Dá pra dizer que foi uma insistência ali do Verdão bem no finalzinho? Sim, o Goiás, na verdade, ao longo do jogo, ele que veio muito Brian, pouco. aqui, segura rapidinho. Vamos com a Ana de novo? Dani, o Brian aqui. Vamos com a Ana. Entrevista com o Brian. Brian, primeiro eu queria ver sua análise desse campeonato, do início desses jogos. Vocês saem líderes e a vitória aqui no final. Acredito que a gente vem fazendo tudo que é de acordo, né, com aquilo que o Daniel vem passando pra gente. O time vem bem, vem propondo o jogo, né? Que a gente criou uma identidade, vem passando isso pra dentro de campo, a gente vem sendo feliz, construindo tudo isso, né? Agora é pensar mais pra frente. Terminamos em primeiro lugar, era o primeiro objetivo, agora temos outros passos a dar. Brian, você foi considerado o cara do jogo pela TBC e também com o prêmio multimídia do Junil Auto Service. Parabéns, qual que é o sentimento agora do momento? Muito feliz, né? Hoje tive a oportunidade de jogar, de estar dando assistência para a vitória, muito feliz. Muito obrigada, Brian. É isso, Dani, já eu volto com o jogador do Yumas. Agora voltando com o Borginho. Voltando aqui já com o jogador do Yumas. Voltando aqui com o jogador do Yumas. Sentimento do goleiro de sair aqui com esse rebaixamento. Pedir desculpa ao torcedor, pedir desculpa à diretoria. Eu nunca passei isso que a gente passou esse ano com essa camisa. Sempre tive títulos, sempre tive acessos e dói, cara. É minha quinta temporada aqui nesse clube. Aprendi a amar o clube, o torcedor, a cidade. Nós não caímos hoje, cara. Foi o mau campeonato que nós fizemos. É só pedir desculpa mesmo. Vamos dar a volta por cima, que o Yumas não merece estar na segunda divisão. A diretoria que tem, o Paulinho, o Sidão, não merece. A cidade. Agora é ter sabedoria, ter calma e pedir perdão ao torcedor. Sabedoria em Deus. Estamos ao vivo pelo canal do YouTube, Goiás 1 e Yumas 0. Daqui a pouquinho nós vamos chamar aí os melhores momentos com ele, com Túlio Isaac. Mas agora eu quero ver aqui com o Marcelo Borges, que está aqui do meu lado, juntamente com o Lopes. E agora, como é que fica a vida do Verdão, né, para esse próximo jogo, que ainda vai ser decidido amanhã? Então, Marcelo, eu acho que o Goiás entra nessa reta final como favorito, com o time principal. Joga o melhor futebol do Campeonato Goiano atualmente. Passou à frente de Vila Nova. O Vila Nova montou um time, eu imaginei que o Vila estivesse à frente. O Goiás organizou rapidamente a casa, trouxe um treinador que deu equilíbrio ao time. Então hoje o futebol melhor é do Goiás. Ele entra favorito contra o Anápolis, que nesse momento seria o Anápolis, o adversário do Goiás. Qualquer que for o adversário nas quartas de final, o Goiás é o favorito, porque joga o melhor futebol e tem crédito para isso. Isso mesmo? Sem dúvida nenhuma. O Lopes fez a leitura correta. O Goiás se recuperou depois do péssimo retorno no ano passado da Série B, aonde decepcionou o seu torcedor. 99% dos torcedores do Goiás
depositaram muita credibilidade e confiança que o Goiás estaria na Série A de 2026. Foi decepcionante. O Goiás tirou o pé do acelerador, faltou força física, faltou espírito de liderança no retorno da Série B do ano passado. Goiás com a roupagem diferente, um novo treinador, com estilo diferente de jogo, com time titular. O Goiás qualificou muito o seu meio campo, a bola não passa nos pés do Tadeu da forma como passou nas últimas temporadas e hoje em especial no primeiro tempo. Quando entrou o Lourenço e outros jogadores, a dinâmica foi um pouco melhor. O Goiás melhorou o sistema de meio campo e para você ter um time competitivo e daqui a pouco entra na reta final, o coração de um time de futebol é o meio campo. E se você analisar o Goiás dos últimos anos, que tinha um tal do pé de ferro, que, meu Deus do céu, agora você tem Lourenço, né? Você tem esse Lucas Rodrigues que está jogando uma enormidade esse garoto, se continuar focado. O Goiás daqui a pouco vai fazer um grande negócio, porque tem potencial para isso, pela carência do futebol brasileiro nessa posição. Então o Goiás caminhando a passos largos, mas a responsabilidade aumenta agora. Sabe por quê? Porque o Goiás não conquista o Campeonato Goiano há 7 anos. E o torcedor do Goiás quer esse título novamente. Tá precisando. Necessitando, a verdade é essa. Tá aí, vamos então com os melhores momentos. E aí, Lopes, quem foi o craque do jogo? Não tenha dúvida que foi o Brian. Claro que o Lourenço entrou bem, fez um gol, ele já vinha com algumas assistências, jogando bem, sendo ao lado do Lucas Rodrigues o grande organizador do meio-campo do Goiás. Tem boas assistências, boas participações em gol, no desarme, enfim, ele revitalizou o meio-campo do Goiás. A gente via o Juninho correndo, feito barata tonta no meio-campo do Goiás no ano passado, e agora você vê o Lourenço qualificando essas jogadas de meio-campo do Goiás e hoje foi premiado com esse gol. Mas o Brian foi o destaque porque ele deu um chute fora o gol do Lourenço, né, que foi o diferencial da partida. Ele fez a melhor finalização do jogo, obrigou o goleiro Aras a fazer uma grande defesa e fez a assistência no gol. Então, Brian, para mim, o craque do jogo. Borginho. Passa a régua. Jogou muito bem. É um jogador. Quando o nível é muito baixo, bem distante daquilo que a gente imaginava, qualquer jogada de lucidez, uma maior lucidez, e você mostra um pouco de técnica, você se destaca. Ele fez uma grande finalização, que nós falamos isso no momento do jogo, e logo depois ele deu um passe açucarado para o Lourenço, a maior contratação e melhor do Goiás na temporada de 2025 ou 26, marcar o gol da vitória. Sabe quem está nos ouvindo, Lopes? Quem? Pessoas especiais. Seu Aledino, grande amigo, doutor João Bosco Luz. Doutor João Bosco Luz, o grande presidente da história do Goiás. O último vitorioso, que montou um time espetacular. Série B de 2012, 13. 2012, campeão, assim, com sobra de pontos, né, Marcelo? Contratando jogadores que ninguém queria no mercado, né, Lopes? Que vieram para o Goiás montou um time altamente competitivo. Grande abraço para o nosso eterno presidente João Bosco Luz e para o Nilton Santos, rapaz. Sabe quem é Nilton Santos? Filho de um dos maiores jogadores da história do Goiás, Niltinho Perninha de Rã. A gente tem um exemplo aí do Daniel também. Vocês acreditam que o Daniel fica para o Campeonato Brasileiro? O Daniel Paulista? Isso, o Daniel Paulista. O Daniel Paulista está fazendo um trabalho muito bom, mas é como o Marcelo disse, o futebol é dinâmico, ele precisa realmente de ter resultados. O Goiás não ganhou o Campeonato Goiano há 7 anos, é o maior vencedor dessa competição, são 28 títulos, 10 a mais do que o segundo colocado, mas a conta chega. Se você não ganha o Campeonato Goiano, dependendo da forma como você perde o campeonato, caso tenha um fracasso, dependendo de como for esse fracasso, isso respinga no treinador, essa conta chega cara para o treinador, é o primeiro a cair. Então, por enquanto, o trabalho dele é muito bom, está caminhando a passos largos. Eu falei agora há pouco de que é o melhor futebol jogado no Campeonato Goiano, é o do Goiás, futebol equilibrado, futebol dinâmico, envolvente, é um futebol bom. O Goiás teve 2 jogos ruins até agora no campeonato, em 8, contra o Craque de Catalão, empate em 0-0, e esse jogo de hoje no primeiro tempo, principalmente quando o time era reserva. Quando qualificou mais com os jogadores titulares, o time melhorou. E os outros jogos o Goiás jogou bem, fez grandes jogos nesse campeonato. Então o Daniel Paulista colocou o Goiás para jogar bem, para ser um time equilibrado, envolvente. Se ele continuar jogando assim, a tendência é que ele saia vencedor
do campeonato estadual. E saindo vencedor do campeonato estadual, ele entra remoçado, muito forte também para o campeonato brasileiro. Aí, Borginho, e aí, o que você acha? Daniel Paulista fica? Há essa possibilidade dele ficar para o campeonato brasileiro, mesmo ele não dando o título aí do campeonato goiano esse ano? Ô, Dani, no futebol não existe cadeira cativa. Eu me lembro muito bem do Vanderlei Luxemburgo, conquistou o Campeonato Paulista da última vez que esteve no Palmeiras e ele foi demitido. Ele foi demitido. E logo depois chegou o Abel, pegou aquela base inteligentemente, está no Palmeiras há quase 5 temporadas. Então, no futebol brasileiro não existe garantia de continuidade, dependendo do resultado final. Às vezes pode ser decepcionante, pode ser vexatório. Acredito que não, porque o trabalho tem sido muito bem executado, né? O Goiás ele voltou a ser um time competitivo e aos poucos vai voltando a jogar aquilo que o torcedor do Goiás sempre quis, e a esperança continua, porque foi assim nos últimos anos. O Goiás hoje ele tem um padrão de jogo definido. Não é aquele negócio de 3 volantes, aquele futebol burocrático, jogando dos lados. Não, hoje o futebol do Goiás ele tem sido vertical, com volantes de altíssima qualidade, volantes que sabem marcar, posicionar e construir a jogada, diferentemente do Goiás das últimas temporadas. Isso tudo passa. O Goiás hoje é elogiado pela qualidade do seu treinador. Tá aí, muito bom. Voltando aqui um pouquinho ainda no jogo, a gente está aguardando, né, aí as entrevistas. Vamos agora com a Ana Maria, direto, né, lá do estádio Zico Brandão, técnico Daniel Paulista. Ana, é com você. O Goiás venceu a Pantera aqui no estádio Zico Brandão por 1-0. Gravou. O Yumas agora foi rebaixado para a 2ª divisão do Goiano, a divisão de acesso para 2027. E o Goiás saiu vitorioso na liderança e invicto. O Daniel Paulista falou sobre a situação. Veja. Vai começar a coletiva ao vivo aqui, não vai ser pelo YouTube ao vivo não. Acho que o jogo foi um jogo difícil, né? O adversário complicou as ações, mas acho que a gente não teve o nosso melhor dia hoje. Acho que talvez muitas mudanças, falta de entrosamento, mas não foi o Goiás que fez a própria primeira fase, no sentido de ter conseguido manter o mesmo nível de apresentação, mas o mais importante era vencer. Como vencemos mais um jogo, conseguimos o primeiro objetivo da temporada, que era terminar em primeiro lugar, né? Sem tomar gols, somos somente um gol, né, na competição. Então, assim, tem muitos pontos positivos, mas, claro, agora é um novo campeonato, uma nova competição que vai se iniciar, onde serão 2 jogos, onde as equipes partem do zero, em situações iguais. Gente, nós vamos ter que nos preparar muito, temos que elevar o nosso nível de jogo. Mais uma vez, não podemos ter o nível de apresentação que tivemos hoje para tentar buscar os próximos objetivos que nós temos pela frente. O Daniel, em cima disso, a tendência, isso é fato, né? Ou é o craque ou o Anápolis pela frente. Como é que você vê o craque ou o Anápolis? Tem alguma diferença na prática ou tudo igual? Não, acho que independente do adversário, nós teremos dificuldade. Não é porque o adversário se classifica talvez na 7ª, na 8ª, na 6ª posição, que vai ser mais fácil ou mais difícil. Acho que todas as equipes vão partir do zero. Serão 2 jogos em situações iguais. Independente se será o Craque ou o Anápolis, são 2 boas equipes. O Craque a gente já o enfrentou na primeira fase, viu a dificuldade que foi no jogo em Catalão. Então a gente sabe o que vai enfrentar e sabe o que poderá enfrentar pela frente, principalmente jogando lá na casa do adversário. Mas o Goiás ele tem que se preocupar com o seu jogo, procurar fazer o seu trabalho, né? Então, assim, analisar o que teve de bom hoje, o que teve de bom durante toda essa fase, para que a gente possa corrigir os nossos erros e ser nos jogos decisivos ainda mais fortes. Em relação ao time de hoje, que análise você faz em relação ao desempenho? Eu acho que o desempenho ele não foi talvez da maneira como nós esperávamos, mas houve luta, houve empenho, entendeu? Nós tentamos com uma equipe nova, alguns atletas que tiveram muito pouco oportunidades durante essa primeira fase, tiveram hoje seu tempo maior durante o jogo. Tivemos um garoto pela primeira vez estreando na equipe titular do Goiás. Então, assim, tem alguns pontos que são positivos. Claro que o rendimento talvez poderia ter sido melhor, mas de uma maneira geral vencemos e agora é pensar na próxima fase, já que
o objetivo ele foi conquistado e conquistado de forma absoluta, que acho que o Goiás, além de ter feito o melhor futebol da primeira fase, em termos dos números também conseguiu atingir todos os objetivos. E falando ainda dos números, Daniel, melhor defesa do Goianão até aqui, como é que você avalia essa situação nesse momento da defesa do Goiás? Acho que todo bom time ele tem que ter uma sustentação. Eu acredito que se você constrói uma boa equipe, é a mesma coisa quando você vai fazer uma casa. Você tem que fazer um bom alicerce, dar uma estabilidade. E no futebol isso começa pelo setor defensivo. Acho que nós estamos conseguindo estabilizar o setor defensivo. O Tadeu tem trabalhado não só hoje, mas como em todas as partidas da primeira fase muito pouco. E sempre quando foi exigido, esteve lá cumprindo o seu papel, porque temos um goleiro de excelente qualidade. Mas, de uma maneira geral, e eu já disse isso, o sistema defensivo ele começa pelos atacantes, então acho que a entrega de todos, nesse momento onde o adversário tem a bola, tem sido muito significativa, para que nós estejamos com poucos gols sofridos, com poucas oportunidades aos adversários. E, naturalmente, quando você sofre menos gols, a probabilidade de você vencer os jogos, ela com certeza ela aumenta. Daniel, quem foi quem apresentou o melhor futebol dessa primeira fase? Porque eu não quero que você fale do Goiás, né? Depois do Goiás, assim, na sua opinião, quem que apresentou melhor? Quem pode ser o principal rival do Goiás aqui pra frente? Não, eu não vou falar sobre o jogo dos adversários. O braço, Goiás, dentro das condições de início de temporada, menos de pouquíssimo tempo de trabalho. Entre o primeiro jogo e hoje, nós não temos nem um mês ainda de execução, foram 8 jogos consecutivos. Conseguimos rodar o grupo dentro de uma maneira satisfatória para dar ritmo de jogo para todos os atletas. Conseguimos trabalhar com a base, que era um pedido e uma situação que todo mundo gostaria. O Goiás hoje colocou em torno de 8 a 10 atletas só nessa primeira fase, com atletas tendo rendimentos assim, muito bons, né? Então, assim, é um trabalho que vem no caminho certo. Agora, a segunda fase eu acredito que teremos muito mais dificuldade, porque é um campeonato novo. Mas na minha visão, essa primeira fase, o Goiás foi a equipe que conseguiu atrelar o resultado junto com o desempenho. Ô, Daniel, por gentileza, 2 jogadores especificamente. Primeiro, o Wesley Garcia está sendo relacionado e não está entrando nos jogos. Qual a situação desse atleta? E o Lucas Lima, quando é que ele vai ter condições para você utilizá-lo já agora na reta final? Sobre o Wesley, é um atleta que está treinando, se esforçando. Vejo que ele teve uma chegada um pouco abaixo dos demais no aspecto físico, correu atrás, hoje é um atleta que está bem condicionado, mas como o desenvolvimento da temporada, está aguardando essa oportunidade. Hoje nós tínhamos um plano de jogo para que ele pudesse ganhar a sua primeira oportunidade na competição, mas às vezes o jogo, você tem que alterar o seu plano daquilo que você fez antes, né? Diante das dificuldades, diante de desgaste, lesão, cartão amarelo, como foi a partida de hoje, e aí as trocas nós não conseguimos dar a oportunidade que ele tá até merecendo, pelo que ele vem desempenhando dentro dos treinamentos, mas é um atleta que está se dedicando, estou gostando, e tenho certeza que com o desenvolvimento da temporada irá receber a sua oportunidade no momento oportuno. Com relação ao Lucas Lima, é um atleta que a gente trouxe, tem muita qualidade, tem muita condição de nos ajudar, está se colocando à disposição, mas assim, querer jogar todo mundo quer, estar pronto para jogar é outra situação. Então assim, tem se dedicado, completou sua primeira semana de treinamento, vai ser avaliado a partir de agora diariamente, treino a treino, e se entendemos que ele vai ter condição na quarta ou no próximo final de semana ou mais para frente, é uma coisa que a gente vai estar avaliando dia a dia. Valeu, gente. Obrigado. E você acompanha a fala do Daniel Paulista, técnico do Verdão, que venceu hoje o Inhumas por 1-0. Lopes, Sim. O que você achou da fala aí do técnico? Fez boas escolhas, também já falou aí dos próximos jogos e o que espera. Fez boas escolhas, inclusive ao deixar o Wesley Garcia fora, um jogador que não tem competitividade, que não mostrou realmente prazer em vestir essa camisa do Goiás e, portanto, para mim não deveria ter sido aproveitado mesmo. Ele falou algumas coisas importantes, entre elas que a vitória foi o ponto alto dessa tarde lá no Zico Brandão, porque o time foi abaixo do que ele esperava, até porque também o time do Goiás teve pouco tempo para treinamentos, muitos desses jogadores tiveram poucas oportunidades e aí faltou o entrosamento. Então, por isso que eu acho que ele foi bem. Precisa continuar crescendo, é outra competição, essa é uma visão realmente estratégica do treinador do Goiás,
porque você sai de uma pontuação de uma competição que nessa primeira fase é de pontos corridos para o mata-mata. Então agora até surgir o campeão é no sistema mata-mata. Então é outra competição, é outro jeito de jogar e certamente ele vai se preparar bem para isso. Não quis analisar se vai ser Anápolis ou Craque, o Goiás vai pegar um ou outro, ele não quis comentar nem sobre um nem sobre o outro, assim, o que vai ser mais difícil para o Goiás. O difícil para o Goiás é qualquer um que vier, ele vai tratar muito a sério. Eu acho que o Goiás tem mais dificuldade de jogar com o Craque do que com o Anápolis. Então, eu penso que para o Goiás aí não é o Daniel Paulista, é a minha opinião. Eu acho que para o Goiás, o Anápolis, além de ser uma viagem mais curta, porque você viaja só para Anápolis, a logística é menos dificultosa, então você joga com o Anápolis. Então, eu acho que o Anápolis seria o melhor adversário do Goiás. E ele termina falando do Lucas Lima, que é um jogador que ele indicou, que ele tem muita confiança e que eu espero que o Lucas Lima, ao contrário do Wesley Garcia, seja competitivo, além de ser um craque como ele é, que ele participe como um grande competidor a favor do time esmeraldino. Tá aí, Barginho. Eu sou fãzaço do Lucas Lima, né? Quando você fala de jogador dessa envergadura, depende muito mais do comprometimento fora do campo do que propriamente dentro das quatro linhas. Ele nasceu com um talento, ele não surgiu por acaso no futebol. Ele é canhoto, tem uma técnica apurada, já vestiu a camisa da seleção brasileira, por onde passou, deixou o seu recado. Então o Daniel Paulista, ele não indicou qualquer jogador. Ele indicou uma das maiores contratações do Goiás nos últimos anos. Mas ele tem 35 anos. O Zé Roberto parou de jogar com 42, 43 anos. O futebol mudou muito, da minha época para a época de hoje. É um cara que, se tiver 50% do que esteve lá no esporte, ele vai acrescentar em muito aqui, vestindo a camisa do Goiás. Só um adendo para o Daniel Paulista. Pare de fazer experiências. O Goiás precisa voltar a ser campeão. O torcedor do Goiás não vai conseguir digerir mais uma vez o que aconteceu ano passado na Série B. Com um pé e meio na Série A desse ano, decepcionante no retorno. Agora lidera o campeonato depois de muitos e muitos anos. O Goiás, num determinado momento, ele chegou quase a cair para a segunda divisão do Goiano, se não fosse um gol salvador do garoto Vinícius, lá em Jaraguá, aos 40 e tanto do segundo tempo. A gente não pode se esquecer disso. Então o torcedor do Goiás, ele chora muito, tem sofrido demais nas últimas temporadas e agora ressurgindo aos poucos o amor pelo torcedor. Eu fui no estádio Goiás e Vila, eu vi que festa linda o torcedor esmeraldino fez. Então o torcedor está acreditando muito nesse time do Daniel Paulista, em especial na metodologia de trabalho dele.